A Viagem Interrompida, capítulo 3. A 19 de outubro de 1961, Walter Webb, conferencista do corpo docente do Planetário Halen de Boston, abriu sua correspondência e leu uma carta de Richard Hall, então secretário e diretor assistente junto ao Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos em Washington. Na qualidade de cientista conselheiro junto à ANICAP, Walter Webb ocasionalmente investigava relatórios mais consistentes e intrigantes na região da Nova Inglaterra, redigindo depois um documento detalhado para Washington, quando os méritos do caso assim o permitiam. A carta de Hall incluía uma cópia daquela escrita por Betty ao Major Keogh e sugeria a Webb que talvez valesse a pena dirigir até Portsmouth, a 130 km ao norte de Boston, a fim de investigar o caso. Webb, que entrara para o Observatório Smithsoniano de Astrofísica em Cambridge, Massachusetts, logo depois de ter se formado na universidade em 1956, vinha se interessando por objetos voadores não identificados desde 1951, quando, como conselheiro num acampamento para meninos em Michigan, avistara um desses objetos enquanto treinava os meninos do acampamento no uso de um telescópio. Embora seu trabalho junto ao programa de rastreamento de satélites houvesse requerido meses de atividades fotografando satélites contra o pano de fundo das estrelas, sobre uma montanha de origem vulcânica no Havaí durante o Ano Geofísico Internacional, ele não avistou pessoalmente quaisquer outros OVNI desde sua experiência no acampamento de meninos. Sua única visão foi para ele totalmente convincente acerca da existência de tais objetos, mas seu grande interesse pelo assunto não floresceu por completo senão no verão de 1952, quando um agora famoso conjunto de aparições foi observado sobre Washington, registrado em numerosas telas de radar e confirmado por competentes observadores visuais, tanto no ar quanto em terra. Muitos detalhes deste acontecimento foram rapidamente abafados pela Força Aérea e posteriores estudos das observações do fenômeno foram tornados impossíveis. A descrição da visão que Webb tivera juntamente com seus alunos e estudantes da natureza no acampamento seguiu um padrão muito comumente relatado à ANICAP. Era uma clara noite de verão e os 3 membros do grupo localizaram um objeto vermelho alaranjado de leste para oeste por sobre as montanhas do sul, além do lago Big Silver, em Michigan. A princípio suspeitaram de que poderia ser uma aeronave comum, mas seus movimentos quebravam todos os padrões convencionais de aerodinâmica. O objeto movia-se de maneira estranha e ondulante, criando um curso em perfeitas ondas senoidais por sobre as montanhas à distância, um curso no qual os mergulhos para cima e para baixo descreviam um padrão suave em formato de sino ao longo do alto das montanhas. A primeira reação de Webb à carta de Richard Hall foi de relutância. Era evidente que este caso envolvia um relato sobre visão de seres na nave, e Webb sentia-se cético quanto a este tipo de coisa. No passado, houvera uma onda a esse respeito partindo de pessoas altamente irresponsáveis, nenhuma das quais fornecera qualquer documentação racional e que insistiram em falar sobre tais incidentes nos termos mais exagerados. Webb estava determinado a não se envolver com qualquer caso apresentando fatos semelhantes. Dirigiu até Portsmouth a 21 de outubro de 1961, com sua atitude de ceticismo ainda inalterada. Pela sua mente passavam ideias da natureza sensacionalista da afirmação, a possibilidade de que os Hill pudessem estar procurando publicidade, fazendo alguma fraude ou sofrendo de alguma aberração mental. Por outro lado, julgava a carta de Betty Hill extremamente bem escrita, parecendo um relatório honesto e direto de uma experiência apavorante acontecida a 2 pessoas. Reservar-se-ia o julgamento até depois da entrevista, a qual resolveu seria detalhada e muito cuidadosa, com especial atenção à descoberta de falhas na história. Sendo um entrevistador que possuía formação científica, tinha certeza de poder encontrar um escorregão em algum lugar se a história dos Hill fosse falsa, e não hesitaria em derrubá-la se pudesse. Chegou à casa dos Hill por volta do meio-dia. Barney sentiu-se aliviado ao encontrar um homem inteligente que não ridicularizaria ou menosprezaria a experiência, demonstrando um interesse pelos fatos fácil de ser percebido. Barney chegara a um ponto em que detestava o termo disco voador, embora as referências de Webb a OVNI lhe fossem intoleráveis. Além disso, esperava aprender mais alguma coisa sobre o assunto com o Webb, obter alguma espécie de resposta para o mistério que ainda o queimava por dentro. Para Betty, Webb pareceu extremamente profissional e, obviamente, era perito e experiente no entrevistar pessoas. A entrevista se iniciou logo depois do meio-dia e continuou com pequenas interrupções até as 8 daquela noite. Estava tão espantado, impressionado tanto pelo Hill e por suas afirmações, declarou Webb mais tarde, que deixamos de almoçar e continuamos direto por toda a tarde e início da noite. Durante esse tempo eu os submeti a severo exame, juntos, separados, juntos de novo, interrogando-os uma e outra vez.
Tentei fazer com que escorregassem em algum lugar e não pude. Simplesmente não pude. A história deles parecia revestida de ferro. Aparentavam ser um casal sincero e honesto, viajando para casa depois das férias, tarde da noite numa estrada solitária, quando de repente algo completamente desconhecido e indefinível desceu sobre eles. Algo inteiramente estranho e alheio à sua existência. Durante a entrevista, os Hill deram ao Webb seus desenhos feitos em separado, embora tão idênticos quando comparados. Enquanto a entrevista se aproximava do encerramento, Barney encontrou-se quase revivendo o incidente. Podia sentir-se parado na estrada confrontando-se com o enorme objeto. Foi um longo interrogatório, refere-se Barney à entrevista de Webb. Ele começou por nos fazer perguntas, repassando toda a experiência em detalhes. Primeiro tivemos de recitar a história. Depois fazia-nos voltar e regressar a diferentes períodos da experiência, de modo que todos os detalhes aparecessem. Então eu chegava a esta cortina, um momento em que focalizei o binóculo no objeto e vi esta figura ampliada. E aqui, como em todas as ocasiões anteriores em que tentei recordar, não consegui vencer este bloqueio de memória. Não conseguia ir adiante, mas tinha a sensação mais esquisita e enregelante, como ao assistir ao último filme da televisão sozinho à noite. Fico arrepiado quando o fantasma caminha pela velha casa assombrada. E continuamente me arrepio quando chego àquele ponto em pensamentos, quer durante a entrevista com o Webb, quer nas outras vezes. Sinto os arrepios, estremeço e olho rapidamente em torno da sala, embora esteja seguro no conforto do meu próprio lar. Walter Webb tinha um mapa consigo e o usou cuidadosamente para fazer um horário completo da viagem dos Hill. Por algum motivo, embora os Hill explicassem em detalhes as manchas brilhantes no carro, esqueceram-se de mostrá-las e Webb esqueceu-se de pedir para examiná-las. Nenhum dos três sabia explicar este esquecimento, embora Webb tenha dito. Venho tentando relembrar se vi aquelas manchas brilhantes que eles afirmam terem notado no carro imediatamente após o encontro. Até hoje não consigo. Tenho certeza de que não saí para examinar o carro. Sabia das manchas. Isto foi apenas uma falha no relatório, por culpa minha. Má investigação. Talvez eu não achasse que houvesse nada de especial nas manchas. Na verdade, no relatório inicial sobre o caso, releguei às manchas e aos ruídos de bips um valor muito baixo. Mencionei-os de forma velada, bem, aqui está, mas e daí? E parti dali. Não me lembro de jamais haver verificado. Se me recordo bem, disse Barney, havia tantos detalhes em que nos aprofundarmos, como a posição da Lua quando a vimos, identificação das estrelas e condições meteorológicas, coisas assim, que nos escapou da mente levar o Webb para examinar as manchas. No encerramento da sessão, o Webb sugeriu aos Hill que dirigissem de volta pelo caminho percorrido na viagem, tentando calcular exatamente onde os variados eventos aconteceram. A primeira vez em que notaram o objeto, as frequentes paradas curtas entre Lancaster e Indian Head e o lugar exato perto de The Flume, além de Indian Head, onde o encontro mais imediato aconteceu. Os Hill concordaram e Barney abandonou a maior parte de sua relutância em rever o caso como resultado do interrogatório intensivo de Walter Webb. Voltando até Boston de carro, Webb ia revendo mentalmente o caso. Sentia-se extremamente impressionado pelo mesmo. Suas dúvidas sobre uma fraude, sobre a idoneidade dos Hill, sobre alguma aberração, estavam desfeitas. Eu já lera sobre casos assim antes, disse Webb mais tarde, mas esta era a primeira vez em que entrava em contato com testemunhas aparentemente dignas de crédito, que afirmavam ter visto tripulantes de OVNI. É claro, temos de ser muito cuidadosos em casos assim, muito cuidadosos. Senti-me impressionado pelo fato de os Hill terem minimizado os aspectos dramáticos do caso. Não estavam tentando fazer sensacionalismo, não procuravam publicidade. Queriam que eu guardasse tudo aquilo só para mim mesmo, confidencialmente com o ANICAP. A completa resistência de Barney à ideia de um OVNI era inteiramente convincente. Ali estavam duas personalidades diferentes de certa forma. Barney, a pessoa mais cuidadosa, científica, precisa, e Beth, a tagarela. Mas ao mesmo tempo, ela também não se excedia. 5 dias mais tarde, Webb preparou seu relatório para a ANICAP em Washington, narrando o incidente nos mais minuciosos detalhes, incluindo direções de bússola, posicionamento dos planetas, condições meteorológicas e dando descrição detalhada do objeto, inclusive os desenhos feitos pelos Hill. Assim concluiu seu longo relatório. A opinião deste investigador, depois de interrogar essas pessoas por mais de 6 horas e estudar suas reações e personalidades durante esse período, é que estavam falando a verdade e os incidentes ocorreram exatamente como foram relatados, exceto por algumas incertezas e detalhes técnicos de menor importância, toleráveis em qualquer observação desse tipo, onde o julgamento humano esteja envolvido, ou seja, o tempo exato e a duração da visibilidade, tamanhos aparentes do objeto e ocupantes, distância e altura do objeto, etc.
Embora suas profissões não qualifiquem especialmente as testemunhas como observadores científicos treinados, fiquei muito bem impressionado com a inteligência dos dois, a aparente honestidade e o óbvio desejo de chegar à verdade e descartar os aspectos mais sensacionalistas da visão. O Sr. Hill desacreditava completamente em OVNI antes da visão. Na realidade, a experiência abalou de tal forma a sua razão e sensibilidade que evidentemente a sua mente ainda não conseguiu ajustar-se ao caso. Em sua conversa comigo, e naquelas com a mulher desde a visão, o bloqueio mental ocorreu quando ele mencionou o líder espiando-o pela janela. O Sr. Hill acredita ter visto algo que não deseja recordar. Afirma que não estava perto o suficiente para ver quaisquer características faciais das figuras, embora noutra oportunidade tenha se referido a uma delas olhando por sobre o ombro e sorrindo, e ao rosto sem expressão do líder. Contudo, sou de parecer que o total esquecimento do observador não é de grande significância. Mais tarde isso seria seriamente contestado. Acredito que a experiência toda seja tão improvável e fantástica de se testemunhar, juntamente com o medo muito real de ser capturado contribuindo para os temores imaginários, que sua mente finalmente recusou-se a acreditar no que os olhos percebiam, e disto resultou um bloqueio mental. Também não há necessidade de dizer que o Sr. Hill e sua mulher agora não mais duvidam dos OVNI. No momento se mostram bastante interessados pelo assunto, querem saber mais sobre o mesmo e ler tanto quanto puderem. Ao final da entrevista, fizeram-me muitas perguntas relativas à natureza e origem possíveis para tais objetos. Deve-se observar que não houve quaisquer perturbações eletromagnéticas, tais como falhas de motores e de faróis, mencionadas em outras observações a curta distância de OVNI. Não obstante, os sons de bip, assemelhando-se a um código soando na parte traseira do carro, em um modelo de capota dura 1957 de 2 portas, são um lado inexplicável do caso. Nem sequer as testemunhas perceberam quaisquer efeitos fisiológicos como calor, queimaduras, choque ou paralisia. O cachorro não pareceu se alarmar em qualquer momento durante toda a visão. Neste ponto, os Hill haviam se esquecido de contar à Webb sobre os diversos exemplos de comportamento estranho por parte de Delsey. Não havia qualquer outra aeronave no céu. Apenas para registro, não que possua qualquer relação que seja com o caso, a visão dos Hill ocorreu um dia antes de as chuvas do furacão Esther e seus ventos atingirem a Nova Inglaterra. Os Hill moram em Portsmouth, New Hampshire. Barney, de 39 anos de idade, é funcionário do Correio, Estação Sul, em Boston, Massachusetts. E Beth, de 41 anos de idade, é assistente social para o bem-estar infantil, trabalhando em Portsmouth junto ao Departamento de Bem-Estar Público de New Hampshire. New Hampshire vem apresentando um grande número de relatórios sobre OVNI nos últimos anos. Por exemplo, em 1960, a ANICAP registrou 7 visões, 6 delas nas regiões das White Mountain, especialmente ao redor de Plymouth. De interesse particular foram os 2 objetos vermelhos em formato de charuto vistos em abril 2 vezes em Plymouth, no dia 15 e no dia 25, e uma vez em West Thornton, a 28. Vídeo Boletim Especial da ANICAP, maio de 1960, página 4. Outro charuto foi observado na mesma região perto de Rumney, a 24 de agosto. Vide relatório da ANICAP sobre o caso. Aproximadamente há 8 anos atrás, a irmã da Sra. Hill, Janet, havia dirigido de Kingston, New Hampshire, para o sul na direção de Haverhill, Massachusetts, na rodovia 125, e viu perto de Paistow, New Hampshire, um objeto grande e brilhante no céu com objetos menores voando a seu redor. Ela correu para uma casa e chamou outras pessoas para observar a estranha aparição. Todos viram os objetos menores voar para dentro do maior, que depois se afastou. Assinado W. N. Webb, 26/10/61. Na qualidade de conselheiro científico para a ANICAP, Webb possuía vasto conhecimento dos arquivos da organização e tinha, naturalmente, acesso imediato aos mesmos. Sob a direção do Major Keyhoe, graduado pela Academia Naval dos Estados Unidos, tendo pertencido anteriormente ao Corpo de Pilotos da Marinha, a organização dá ênfase ao fato de evitar quaisquer declarações absurdas concernentes a objetos voadores não identificados, e de instruir seus representantes de área a tentar provar a falsidade dos casos antes de aceitar as visões relatadas. Sempre que possível, a ANICAP concentra-se apenas nos encontros realizados por pilotos, operadores de radar, policiais, engenheiros, técnicos e cidadãos responsáveis e competentes. A luta do Major Keyhoe contra a Força Aérea vem sendo efetuada há mais de uma década. No decurso de suas investigações, a ANICAP recebe mais de 40.000 cartas por ano, muitas das quais são relatórios recentes de novos encontros que estão constantemente se realizando no país e em todo o mundo.
Iniciando-se na primavera de 1965, 4 anos depois do encontro dos Rio, relatórios sobre OVNI em baixa altitude e quase pousando aumentaram tanto que a organização via-se sufocada de documentação sobre o fenômeno. As visões de Oklahoma, Texas e Novo México durante o mês de agosto de 1965 envolveram quase 40 membros da Patrulha Rodoviária Estadual de Oklahoma, com seus teletipos congestionados por 3 noites por relatórios de OVNI feitos por seus oficiais e centenas de homens de toda a confiança, visões essas corroboradas por estações de radar das bases da Força Aérea de Tinker e Carswell. Em Exeter, New Hampshire, 2 experientes policiais encontraram um enorme OVNI em baixa altitude, tão baixa que os oficiais caíram ao chão e sacaram suas armas. No outono e inverno de 1965 e 1966, centenas de pessoas naquela região relataram experiências similares, documentadas por entrevistadores munidos de gravadores de fita, e os interrogatórios resultaram em evidências poderosas da existência dos objetos. As visões de Michigan, em março de 1966, envolvendo policiais e centenas de testemunhas de toda a confiança, levaram o assunto a um ápice, incluindo uma exigência feita pelo líder republicano no Congresso, Gerald Ford, para uma investigação em plena escala por parte do Congresso. Ao anunciar suas conclusões como consultor especial junto à Força Aérea, o Dr. J. Allen Hynek, presidente do Departamento de Astronomia da Universidade Northwestern e diretor do Observatório de Dearborn, foi amplamente citado erroneamente pela imprensa com relação à sua declaração de que as visões poderiam ser atribuídas a combustão espontânea de gás metano ou gás do pântano. O que o Dr. Hynek realmente disse foi que 2 das visões poderiam ser atribuídas a este fenômeno, mas que estes 2 casos não explicavam de maneira alguma as centenas de visões de objetos não identificados por parte de pessoas dignas de toda a confiança, que continuavam a ser relatadas por todo o mundo. Na sua declaração à imprensa, ele pediu que um painel científico fosse armado, a fim de estudar o assunto em profundidade, uma declaração em grande parte ignorada pela imprensa. E volta a 1961, quando Walter Webb estava tentando ajustar as peças do caso Rio num só painel, nenhuma destas provas recentes e espantosas se encontrava disponível. Contudo, havia milhares de outros casos nos arquivos não tão bem conhecidos do público devido à relutância da imprensa em publicá-los e também porque o desafio à Força Aérea quanto à necessidade de mantê-los secretos não se tornara tão forte. Webb também estava a par das descobertas e pesquisas da Organização de Pesquisa a Fenômenos Aéreos em Tucson, Arizona, outro grupo conservador e sem finalidade lucrativa, inclinado a levar mais a sério os relatórios sobre os seres inteligentes associados às visões de OVNI, onde as naves houvessem pairado no ar ou aterrado. A APRO, como a organização é conhecida, está sob a direção de L. J. Lorenzen, um engenheiro do Observatório Nacional de Kitt Peak, em Tucson. Entre seus conselheiros estão o Dr. Frank Salisbury, professor de Fisiologia Vegetal da Universidade do Estado de Colorado, o Dr. R. Lewis Sprinkle, professor assistente de Psicologia da Universidade de Wyoming, H. C. Dudley, catedrático e professor de Física da Universidade do Sul de Mississippi, Dr. James A. Harder, professor assistente do Colégio de Engenharia da Universidade da Califórnia, Berkeley e outros. O Dr. Dudley certa vez observou: recomendo o uso de uma parcela de curiosidade científica a fim de se verificar o que há de físico no fenômeno que tantas pessoas estão descrevendo como OVNI. Atribuir tal fenômeno como devendo-se à aberração psicológica é tolice. Há uma série de fenômenos físicos precisando de explicação. Vamos abordá-los com mente aberta de maneira cientificamente orientada, posteriormente que os dados forneçam a resposta. O Dr. Harder, da Universidade da Califórnia, acrescentou: acho que as evidências para a realidade dos objetos voadores não identificados estão além das dúvidas razoáveis e o fenômeno está merecendo atenção científica, apesar da existência de organizações beirando o fanatismo que tendem a desacreditar tal atenção. Entre as organizações às quais os membros da Junta de Aconselhamento da APRO estão associados, encontramos a Sociedade Americana de Física, a Associação Americana de Psicologia, a Fundação Nacional de Ciências, o Instituto Nacional de Saúde e a NASA. Entre os relatórios da APRO documentados no livro escrito por Coral Lorenzen, The Great Flying Saucer Hoax, o grande embuste do disco voador, William Frederick Press, 1962, Walter Webb descobriu uma série de visões incomuns investigadas pelo Dr. Olavo Fontes no Brasil. O Dr. Fontes, representante da APRO naquele país, é médico e o primeiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia e Nutrição.
Webb descobriu nos relatórios do Dr. Fontes que a cidade de Ponta Porã, no Brasil, fora cenário de uma estranha série de experiências com OVNI por um período de 2 meses e meio, de dezembro de 1957 a março de 1958. Estes interessaram a Webb em relação ao caso Rio por causa da tendência persistente dos objetos em descobrir e seguir pessoas e veículos, muito à semelhança do modo como o OVNI em New Hampshire acompanhara os Rio. Na sua maioria, os objetos no Brasil tinham a forma de Saturno, uma forma frequentemente descrita em encontros com OVNI, juntamente com as formas de disco e charuto, mais comumente notadas. Durante este extenso período de tempo, os objetos realizavam voos rápidos e rasantes por sobre jipes e automóveis, na sua maioria em estradas solitárias perto de Ponta Porã. As ações dos objetos foram interpretadas como um teste para descobrir a reação humana à sua presença. O incidente perto de Ponta Porã, na fronteira sudoeste do Brasil, uma paisagem consistindo de um planalto recoberto de florestas conhecido como Mato Grosso, foi o primeiro registrado. Eram aproximadamente 18h30 na noite de 21 de dezembro de 1957, quando uma fazendeira, seu motorista e criado, além de 3 filhos jovens, estavam se dirigindo para a cidade no jipe. 2 objetos brilhantes voando lado a lado aproximaram-se deles e deslizaram ao longo da estrada, oscilando em estranho movimento balançante. Foram descritos como esferas metálicas com cerca de 5 metros de diâmetro, circundadas por um anel em rotação. A metade superior dos objetos era vermelho fogo e a inferior branco prateada. Cada um emitia um brilho cegante de intensidade variável. Por 2 horas inteiras, os objetos acompanharam o jipe partindo à frente do mesmo e voltando em círculos. Por 2 vezes o motorista parou o jipe e um dos objetos desceu para pouco acima do chão, enquanto o outro pairava alto no ar. Quando o jipe entrou em Ponta Porã, ambos os objetos subiram no céu e desapareceram. A 19 de fevereiro, 2 visões foram efetuadas perto da cidade, uma delas às 4 da madrugada e outra às 22h30. A visão no início da manhã envolveu a mesma família, desta vez o objeto tendo descido sobre a estrada, pairando à frente do jipe, seu brilho vermelho diminuindo e se transformando numa cor prateada. As pessoas no jipe estavam com medo, como Barney Hill no campo perto de Indian Head, sentindo estarem em iminente perigo de serem capturados. O motorista deu meia volta e partiu em velocidade para a cidade, até onde o objeto os acompanhou, subiu para grande altitude e ficou pairando no ar por mais de meia hora. 6 outras testemunhas foram reunidas e o grupo entrou em 2 jipes a fim de ir até a parte solitária da estrada onde o OVNI fora localizado pela primeira vez. O objeto acompanhou-os, mas permaneceu a grande altitude. Não foi senão às 6 da manhã que ele disparou para cima em tremenda velocidade e desapareceu. Naquela noite, 4 cidadãos altamente respeitáveis da cidade, incluindo um professor, um estudante de direito, um tabelião e um fiscal de impostos, foram para o local na estrada onde o objeto pairara tão baixo antes. Às 10h30, um objeto avermelhado e brilhante aproximou-se deles vindo do céu oscilando. Quando outro OVNI apareceu para unir-se ao primeiro, o grupo entrou em pânico e voltou correndo para a cidade. A 3 de março, um incidente similar ocorreu, com o OVNI finalmente tendo pairado a poucos metros acima da estrada, diante do jipe. Quando o motorista tentou chocar-se contra ele, disparou para o alto e desapareceu. É interessante notar que mais de uma dúzia de relatórios marcadamente similares a estes foram registrados em Exeter, New Hampshire, e em muitos outros locais dos Estados Unidos em 1965 e 1966. O que interessava ao Webb era que estas histórias e muitas outras semelhantes, tanto dos arquivos da NICAP como da APRO, eram bastante semelhantes ao caso Rio. Assim mesmo, haviam ocorrido com diversas pessoas em diferentes partes do mundo e uma não sabia das experiências das outras. A 2 de novembro de 1961, Webb escreveu aos Rio para agradecer-lhes pela cooperação, indicando que submetera seu extenso relatório à NICAP. Nenhum dos 3 sabia naquela época que haveria outro relatório ainda mais extenso feito por Webb, o qual iria exceder em muito a este primeiro em interesse e impacto. Cerca de um mês antes de Webb dar entrada em seu relatório na NICAP, Roberto Hoffman, um escritor científico especializado tanto em engenharia quanto em ciências, pertencente ao quadro do pessoal de uma das mais famosas companhias no mundo da indústria eletrônica, e C.J. Jackson, um engenheiro decano da referida companhia, foram a Washington assistir ao 12º Congresso Astronáutico Internacional como parte de sua rotina regular de trabalho. Os dois haviam se envolvido profundamente no trabalho do programa espacial e estavam preparando um ensaio sobre 3 cientistas experimentais dos anos passados, Nikola Tesla, David Todd e Marconi, o renomado pai do rádio.
O trabalho de ambos consistia em examinar dados originais desses cientistas em resposta a uma pergunta retórica feita pelo gabinete do diretor de pesquisas de defesa em engenharia. Que pesquisas estão sendo feitas para nos mantermos a par dos avanços científicos do passado, a fim de que não haja desnecessária duplicação de esforços? O trabalho apresentava evidências e raciocínios dedutivos científicos indicando que Tesla, Marconi e Todd haviam observado dados de laboratório e relatado fenômenos que sugeriam a possibilidade de terem realizado comunicações interplanetárias no período de 1899 e 1924. Também notaram que exatamente no mesmo período, o teorista russo Konstantin Tsiolkovsky deduzira a existência de um modelo de inteligência independente da influência terrestre. O trabalho examinava a possibilidade de idênticos sinais de rádio neste período de tempo estarem emanando de Tau 7, um corpo celestial a 11,8 anos-luz de distância. Na qualidade de técnicos trabalhando em campos avançados da ciência, tanto Hoffman quanto Jackson sentiam-se interessados nos dados que vinham sendo acumulados quanto a OVNI na NICAP e marcaram um almoço com o Major Kirill durante o Congresso de Astronáutica. Neste encontro, Hoffman mencionou ao Major que não ouvira relatos ultimamente quanto a OVNI e desejava saber se o fenômeno não estaria diminuindo de frequência. O Major Kirill exibiu a carta que a NICAP acabara de receber dos Hill, um dos casos mais interessantes da organização em muitos meses. Hoffman e Jackson interessaram-se de imediato, mas a história parecia tão incrível que se sentiram relutantes em aceitá-la. Por outro lado, se havia alguma verdade na história, desejavam investigá-la de mente aberta. Debateram a ideia por algumas semanas e finalmente entraram em contato com o Webb, o qual acabara de completar seu relatório. Ele enviou-lhes uma cópia do mesmo e ambos examinaram com todo o cuidado. Conhecendo a reputação de Webb quanto à precisão, ficaram consideravelmente impressionados. Sua avaliação quanto ao caráter e competência dos Hill levou-os a entrar em ação imediatamente. A 13 de novembro de 1961, escreveram aos Hill: Prezados Sr. e Sra. Hill, esta carta tem a finalidade de apresentar ao Sr. C. D. Jackson e a mim próprio. Nosso interesse em escrever-lhes nesta ocasião relaciona-se à sua recente experiência de 19 e 20 de setembro de 1961. A participação dos senhores neste acontecimento foi trazida à nossa atenção pelo Major Donald Kael, com quem almoçamos durante o recente 12º Congresso Internacional de Astronáutica em Washington, D.C., a 4 e 5 de outubro de 1961, e mais especificamente através do Sr. Webb, representante da NICAP na região de Boston. Além de nosso principal interesse nesse assunto de relacionar-se à tentativa de verificar a origem desses veículos de acordo com uma teoria científica existente definida pelo professor Hermann Oberth da Alemanha, há também interesse similar em tentar determinar o significado de todo o fenômeno. Sua recente experiência pode oferecer alguma ajuda quanto a esta última consideração. O Sr. Jackson e eu gostaríamos de visitá-los numa época e lugar de sua conveniência. Somos pessoas responsáveis associadas a uma grande companhia de eletrônica e engenharia. Nossa conversa seria inteiramente objetiva. Tendo íntima familiaridade com a maior parte da literatura militar não secreta relacionada ao assunto, que vimos pesquisando desde 1947, gostaríamos de prestar ajuda na obtenção de respostas às suas perguntas, bem como continuar nossa própria investigação a respeito do assunto. Para o propósito da marcação de hora para a entrevista, poderíamos visitar Portsmouth, New Hampshire, na semana de 13 de novembro de 1961, de preferência dos dias 18 e 19 daquela semana. Atenciosamente, assinado Robert E. Hoffman. Hoffman e Jackson não puderam ir encontrar-se com os Hill em sua casa em Portsmouth, senão uma semana depois da data sugerida. Mas, a 25 de novembro, chegaram para uma revisão da história da estranha experiência. Visitando os Hill na ocasião estava o Major James MacDonald, um oficial de informações da Força Aérea que se havia reformado do serviço ativo muito recentemente e era amigo íntimo dos Hill. Mais tarde, em 1962, Barney e Betty Hill iriam servir de padrinhos para o Major quando ele se casou com uma das amigas mais íntimas de Betty, uma colega no trabalho de assistente social. Mais tarde, quando a NICAP realizou indagações adicionais sobre o caráter e honestidade dos Hill, o Major MacDonald dar-lhe-ia uma recomendação irrestrita. Os componentes do grupo, Betty e Barney Hill, Robert Hoffman, C. D. Jackson e o Major MacDonald, conversaram por outra longa sessão, iniciando-se ao meio-dia e durando até quase a meia-noite. Os Hill estavam impressionados com a atitude profissional e metódica de Hoffman e Jackson, e Barney mais uma vez demonstrou surpresa por tanta atenção estar sendo dada a um assunto a respeito do qual ainda sentia persistentes dúvidas, apesar da própria experiência traumática.
Hoffman e Jackson indagaram quanto a muitos aspectos do caso que ainda intrigavam Barney, particularmente sobre se havia quaisquer nitratos ou derivados de nitratos no automóvel dos Hill. A única coisa em que pude pensar, talvez possuindo alguma relação com nitratos, observou Barney mais tarde, foi em pólvora para espingarda. Eu tinha realmente uma dúzia de cartuchos de espingarda no carro, sobras de uma viagem ao sul, quando eu praticara tiro ao alvo em latas na fazenda de meu tio, mas afora isso não conseguia pensar em mais nada. O motivo pelo qual perguntavam, disseram, era que em diversos contatos imediatos com o OVNI, as pessoas haviam estado em áreas rurais, onde ficavam expostas a nitratos ou fertilizantes à base de nitrato. Então nós nos lembramos de que Beth deixara o fertilizante de farinha de osso na mala do carro antes da viagem, e eu não me importara em retirá-lo de lá. Agora, quem sabe? Talvez tivesse algum significado, talvez não. Era interessante que eles trouxessem o assunto à baila quando eu me esquecera totalmente dele. E me fizeram uma porção de perguntas que me levaram a começar a pensar, como por exemplo, se tínhamos alguma coisa nova no carro, qualquer objeto novo, e que tivesse desaparecido. Aparentemente houvera relatórios de pessoas que haviam tido contatos imediatos e algo novo comprado recentemente desaparecera. Perguntaram-me se alguma coisa sumira de nosso carro, mas como a pergunta foi feita 2 meses mais tarde e nós tínhamos mesmo um monte de coisas sem importância no carro, não pude me lembrar. Uma das indagações que fizeram foi: por que viajáramos? Esta pode parecer uma pergunta bem irreal, mas pensando bem, não é tão disparatada assim. Número 1. Não houvera preparo para a viagem. Eu fora a Boston naquela noite, trabalhara e voltara para Portsmouth na manhã seguinte. Resolvi durante o trabalho, bem, acho que gostaria de ir às cataratas do Niágara e depois voltar por Montreal. Beth teria uma semana de folga de qualquer modo e eu poderia requerer e obter um prolongamento do fim de semana por alguns dias. Assim, arrumamos o carro naquela noite. Os comentários de Beth Hill foram semelhantes. Foi um impulso. O único dinheiro que tínhamos estava em nossos bolsos. No sábado, os bancos estão fechados e assim não podemos sequer descontar um cheque. Acho que a quantia em poder de nós dois, somada, era inferior a $70. Assim, as perguntas que fizeram foram interessantes, principalmente porque jamais havíamos encarado o assunto por aquele prisma. Eles provocaram uma porção de pensamentos em nós dois, mencionando as possibilidades remotas de existência de vida nos planetas relacionados com Alpha Centauro ou Tau 7, o que para mim era novidade. Acho que jamais havia ouvido falar neles, sequer. Suas perguntas tinham um alcance tão longo que eu não conseguia ver a relação com nossa experiência. E todo aquele assunto dos nitratos. Naquela época nós tínhamos todos os tipos de plantas em casa. Na verdade, na sala de visitas eu tinha um abacateiro que tocava o teto. E eles caminharam por todo o lado, examinaram minhas plantas e perguntaram sobre o tipo de fertilizantes usados nelas e coisas assim. E enquanto estavam aqui, reconstruíram mentalmente toda a viagem. Um deles perguntou: por que demoraram tanto para chegar em casa? Disseram: olhem, vocês viajaram esta distância e demoraram tantas horas para isso. Onde estavam? Bem, quando disseram aquilo, pensei que ia realmente explodir. Fiquei aterrorizada e cheguei até a pôr a cabeça na mesa. E repassei a viagem na mente, relembrando ou tentando relembrar um momento vago quando pareceu que a lua estivera pousada no chão. Eles tentaram reconstruir aquela sequência de tempo e disseram: vocês não poderiam ter visto nem a lua no horizonte naquela hora, pois aparentemente naquele período... E eles sabiam a hora exata em que a lua se pusera naquela noite, e ela se pusera regularmente cedo. Não se encaixava com os dados sobre o tempo. Sugeriram que verificássemos e descobríssemos exatamente onde a lua estava no instante em que a vimos, pois aparentemente não fora a lua que víramos ou pensáramos ver depois. Além disso, havia toda a história do lapso de tempo. Realmente comecei a ficar transtornada com aquilo. De repente me senti completamente atônito, acrescentou Barney nas suas próprias palavras. Pela primeira vez eu percebia que, na média de tempo em que sempre viajo, deveríamos ter chegado em casa pelo menos 2 horas antes. Normalmente, para viajarmos de Colebrook até aqui, sabemos que partimos às 10h05 naquela noite. Na realidade, levaríamos menos de 4 horas, mesmo calculando o período de tempo em que paramos na estrada, e em nenhuma das paradas ficáramos por mais de 5 minutos. Estava atônito ao pensar qual seria o motivo para termos deixado Colebrook às 10h05 da noite e termos chegado aqui ao amanhecer na alguma hora próxima das 5 da madrugada, quase 7 horas ao invés de menos de 4. Mesmo se eu calculasse mais tempo para aquelas paradas na estrada, ainda havia pelo menos 2 horas faltando naquela viagem de uma noite. Para todo o grupo na sala de visitas dos Hill naquela tarde, o tempo morto tornou-se um grande mistério. Os Hill tentaram, mas simplesmente não conseguiram encontrar um motivo satisfatório para o mesmo. Nem sequer o encontravam para os 60 quilômetros entre Indian Head e Ashland, durante o qual suas recordações reduzem-se a quase nada.
Agora estavam ainda mais intrigados e confusos. Pela primeira vez compreenderam inteiramente que estavam enfrentando um período de amnésia simultânea, experimentado por ambos ao mesmo tempo, caindo aproximadamente entre a primeira série de bips que emanara da parte traseira do carro e a segunda série de bips ouvidos em algum lugar perto de Ashland, quase 60 quilômetros para o sul. O pensamento atormentador para todos durante aquela reunião era que, embora fosse bastante incomum uma pessoa ser atingida de repente por um período de amnésia temporária, seria extremamente estranho duas pessoas inteligentes o experimentarem ao mesmo tempo sob condições tão fantásticas. Sendo um antigo oficial de informações da Força Aérea e muito teimoso, o Major MacDonald tentava encontrar algum tipo de resposta para o enigma. OVNIs são constantemente discutidos na Força Aérea, muito mais que as lacônicas declarações oficiais do Pentágono o indicam. Oficialmente, a posição da Força Aérea recomenda que nenhum membro de suas fileiras relate quaisquer incidentes ao público. Todas as informações têm de seguir os canais da Divisão de Tecnologia Estrangeira na base de Wright-Patterson, em Ohio, e por sua vez qualquer liberação daquela informação só poderá ser feita pelo gabinete do secretário da Força Aérea no Pentágono. Permanece, porém, o fato de que muitos pilotos da Força Aérea e operadores de radar falam, e aqueles que entraram diretamente em contato com os objetos revelam histórias de velocidades incríveis, voltas em ângulo reto e manobras impossíveis de serem realizadas com qualquer aeronave conhecida pelos militares. Até mesmo as mais sofisticadas das armas, segundo dizem, já foram usadas para tentar derrubar um OVNI, sem qualquer sucesso. O Major MacDonald não tivera qualquer experiência direta com o assunto OVNI durante sua carreira na Força Aérea, mas sentia profundo respeito pelo mesmo. Achava que era um assunto a ser encarado com a mente aberta, cada caso considerado por seus próprios méritos e que apenas relatórios preliminares não possuíam qualquer valor. Também estava ciente de que muitos relatórios sobre OVNI constituíam erros honestos cometidos pelos observadores, talvez por confundi-los com estrelas cadentes, com Vênus, sombras num para-brisas ou fogo de San Telmo, considerando-os como um objeto não identificado. Por outro lado, estava a par dos muitos casos envolvendo pessoas tecnicamente qualificadas, de caráter impecável, cujos contatos imediatos com os objetos haviam sido claramente observados e eram inexplicáveis, segundo as concepções da aerodinâmica convencional. Ele sabia da grande probabilidade da existência do fenômeno e que os relatórios válidos não eram por qualquer modo irreais ou absurdos, e ainda a vida extraterrestre não era apenas possível, como inteiramente provável. Se os programas espaciais da Terra incluíam pousos de impacto em Vênus e uma descida suave na Lua, então por que um processo reverso não poderia estar ocorrendo? Sentia-se fascinado pelas indagações que Hoffman e Jackson faziam, impressionado com as atenções para com os detalhes e pelo fato de fazerem perguntas interessantes e imponderáveis. Mas a coisa mais crítica dentre todas era o que acontecera nas 2 horas durante as quais os Hill sofreram de amnésia dupla. O que poderia ter acontecido? O que realmente acontecera? Quando a discussão se focalizou neste ponto crítico, o problema estreitou-se para ser encontrado um meio de descobrir o que acontecera durante o período morto, um modo de penetrar na densa cortina que começara a descer quando Barney Hill espiara através do binóculo e cerrara por completo ao soar a primeira série de bips no carro em velocidade. Estavam faltando não apenas 2 horas de tempo, mas uma distância de 60 quilômetros para a qual não havia registro. Foi nesse ponto da reunião informal que o Major MacDonald sugeriu a hipnose médica como uma possibilidade. Durante sua carreira na Força Aérea, ele se familiarizara de algum modo com o assunto e ficara impressionado com seu uso válido sob condições médicas controladas. Também estava ciente de seus perigos nas mãos de hipnotizadores de palco ou de outras pessoas inexperientes. Tinha ciência de que a hipnoterapia e a hipnoanálise haviam sido usadas em casos de amnésia, produzindo resultados marcadamente dramáticos na reabilitação de militares sofrendo de neurose de guerra, às vezes descrita como cansaço de combate ou choque de granada. De certo modo, raciocinava, os Hill haviam experimentado um trauma violento, muito semelhante a uma explosão de granada, uma situação que frequentemente produzia amnésia temporária e muitas vezes fora tratada com sucesso pela hipnose médica. Quando o Major MacDonald sugeriu hipnose, o grupo interessou-se de imediato. Hoffman e Jackson, por essas alturas, não tinham mais quaisquer dúvidas sobre o caráter e competência dos Hill, mas estavam cientes de que este caso estranho precisava de maior documentação. O Major MacDonald, que conversara várias vezes sobre o assunto com os Hill, estava convencido da sua sinceridade e sentia-se ansioso para ajudá-los e superar as dúvidas e temores. Em diversas ocasiões, Barney dissera a MacDonald: Jim, como é que vou saber se esta coisa realmente aconteceu? Como posso saber se não estava apenas vendo coisas? Estou numa situação terrível onde eu realmente sei que aconteceu e não posso convencer-me a acreditar.
Está me perturbando tanto que minhas úlceras estão esperneando justamente quando estavam melhorando. Ficou acertado que a ideia da hipnose médica era boa, mas o problema tornou-se encontrar o médico certo que desejasse aceitar o caso, ou se na verdade ele acharia adequado fazê-lo. Obviamente, os acontecimentos não poderiam ser confiados a qualquer um senão ao mais competente especialista psiquiátrico. No entanto, de imediato não conseguiram lembrar-se de ninguém nas condições. Hoffman, Jackson e o Major MacDonald concordaram em fazer indagações e os Hill acharam que a ideia tinha muitos méritos. Concordei com a história de todo o coração, disse Beth mais tarde. Pois, ao ser sugerida a hipnose, pensei em meus sonhos e pela primeira vez comecei a querer saber se não eram mais que simples sonhos. Então realmente fiquei perturbada com eles. Pensei, bem, agora se eu fizer hipnose, saberei de um modo ou de outro, pois isto foi, Deus, talvez meus sonhos sejam algo que realmente aconteceu. Também me ocorreu aquela experiência estranha enquanto viajava com Barney no carro, quando ele diminuiu a marcha para outro carro parado na estrada. Entrei em verdadeiro pânico daquela vez. E quando a hipnose foi sugerida, também cogitei deste incidente. E pensei para mim mesma, por que reagi assim? Nunca fiz isso antes na vida. Minha reação inicial à ideia da hipnose, acrescenta Barney, foi perguntar quais seriam os efeitos da mesma. O que significaria isso? Qual seria a experiência em si? O que eu iria sentir sendo hipnotizado? Estava levemente relutante, sem o dizer, em me submeter a uma coisa daquelas, a menos que fosse ir com alguém em quem pudesse ter completa confiança. Mas o que superava minha apreensão sobre o fato era a seguinte ideia. De uma vez por todas, para todo o sempre, isto pode esclarecer Beth e acabar com suas tolices sobre os tais sonhos. Achava ainda que o processo de hipnose também poderia explicar o bloqueio mental pelo qual eu passara em Indian Head e aquela viagem inteira ali que parecia estar faltando durante os 60 quilômetros entre Indian Head e Ashland. Assim eu achava, isso poderia ser algo para o qual conseguiria alguma explicação e naturalmente iria esclarecer os sonhos de Beth de uma vez por todas, a ponto de eu poder dizer: olhe, Beth, foram sonhos apenas, não tem nada a ver com a visão do OVNI. Sabe, Beth vivia querendo saber o que acontecera entre as duas séries de bips. Eu não achava que nada houvesse acontecido entre as mesmas. Eu pensava era que a hipnose me levaria além daquele momento em que ficara parado na estrada, olhando para aquelas figuras em movimento dentro da nave, no ser estranho me olhando com aqueles olhos. Ele me dera a impressão, e isto estava fraco em minha memória, mas estava ali, assim mesmo, de ser uma pessoa muito capaz de não admitir tolices. Temos negócios a cumprir. Aqueles eram os pensamentos que me percorriam a mente. Quanto ao modo como esta pessoa estava me afetando, era neste ponto que eu desejaria ir adiante. E por esse motivo a sugestão de Jim MacDonald me agradava. Ainda se passaria algum tempo antes de os Hill poderem seguir a sugestão. Enquanto isso, dentro de ambos crescia a compulsão de precisarem voltar à cena do incidente como Walter Webb sugerira e reviver a experiência tentando recapturar os fragmentos ilusórios de lembranças.